Um tema sobre como confiar em Deus. Esse tema é um tema bem sugestivo. Vai ser um tema a qual nos dias de hoje, né? Para a geração dos dias de hoje, Deus vai descobrir ao seu coração se você confia mesmo nele nas horas mais difíceis, nas horas que você está passando por luta, por alguma situação difícil. Aí Deus quer ver se você tem a confiança nele. Amém? Agora em Campinas são 19 horas e 48 minutos. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, né, nós estaremos no ar aqui pelo YouTube e você pode estar aí compartilhando para as outras pessoas, compartilhando esta live. E o objetivo desta programação é pregar a palavra de Deus, né? Pregar a tão grande salvação que vem pela palavra, né? Porque em Salmos, o salmista escreveu: uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Eterno, o nome de Deus, Elohim, Israel. Então, aqui está predito na sua palavra que uns confiam em carro, outros em cavalo, outros confiam na Aparecida de Norte, outros confiam em vela, outros confiam em incenso, outros confiam nas religiões, outros confiam na sua religiosidade, tradição, tudo mais. E muitas vezes, esses caminhos, no final, não levam a nada. Nunca levou, né? Porque eu também estava nestes caminhos aí. Eu estava no caminho do espiritismo, né? De uma forma geral. E aprendi, né? Pela dor, pelo sofrimento, que há um só caminho, há uma só fé, há um só Senhor, que é Deus que está no céu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário, ao terceiro dia, ressuscitou e ele está aqui com nós pela sua palavra. Glória a Deus. Então, queridos, todos que estiverem adentrando, eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Por favor, compartilhe esta live para muitas pessoas, né? Está ouvindo essa palavra que não é minha, mas é uma palavra de Deus. Já deixa sua Bíblia aberta, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Compartilhe. O tema de hoje é confiar em Deus, né? Como confiar em Deus. Glória a Deus. Esse trabalho é um trabalho de cunho evangelístico, é um trabalho que temos por obrigação de estar falando da fé, da confiança, da libertação, da cura, do milagre que Jesus pode fazer hoje na sua vida. No final desse culto, através da internet, Deus pode operar? Pergunte para você, sim ou não. Eu poderia estar aí orando para você, Deus ia operar? Sim. Se eu não tiver aí, Deus opera? Sim.
Deus opera de perto, Deus é o Deus de longe. Então eu creio que hoje Deus pode fazer alguma coisa para você. Aleluia. E enquanto isso, né, que nós não vamos começar aqui a partir das 8 horas. Agora são 19 horas e 52 minutos. Eu, missionário Rogério Cosa, da cidade de Campinas. Eu creio nos talentos, nos dons do Espírito Santo. E a hora que der 8 horas, nós vamos estar aí orando, dando abertura e pregando a palavra de Deus. Eu gostaria de estar conhecendo vocês. Deixa o seu nome aqui no chat, o seu nome e a cidade de onde está falando, por favor, para nós estar se conhecendo. Eu sou de Campinas, e você, de qual cidade você está falando? E qual é o seu pedido de oração? Glória a Deus. Esse trabalho nosso, ele tem a responsabilidade espiritual de anunciar a salvação, a palavra de Deus. E nós também temos um trabalho missionário, né? A qual, no tempo certo de Deus, eu estou indo em Dourados, Mato Grosso do Sul, na reserva dos índios ali, que tem na aldeia Jaguapiú, né? Em Dourados. É a segunda maior reserva de uma população que tem muitos índios ali, né? A primeira reserva indígena no Brasil, a maior reserva que tem, nós sabemos que é lá no Amazonas. E a segunda é aquela do Mato Grosso do Sul. Eu peço para os irmãos estar orando em favor dos índios, né? Eu tive lá com eles o ano passado, o ano retrasado, né? Conheci muitos, eles são muito abençoados, né? Eles precisam muito das vossas orações, precisam das suas doações, precisam de tudo, irmão. De um carinho, de uma atenção, de roupa, de remédio, de tudo que você pensar, né? E o nosso trabalho missionário, o trabalho missionário sempre foi um trabalho sofrido, que muitas vezes igrejas grandes que tem por aí, igrejas que têm condições de manter a obra de mansões e não mantêm, só pensam em visar lucros para os seus próprios benefícios, enquanto a missão, né, ela anda capengando, ela anda na direção de Deus, mas Deus não deixa cair, né, irmãos? Glórias a Deus. Enquanto as igrejas grandes, as igrejas tradicionais, né, estão aí, nós estamos aí com dificuldade, com muita luta, mas, porém, na direção do Espírito Santo, no final dá tudo certo, né, irmãos? É isso que eu falo, confiança em Deus. Aqui está o tempo bem chuvoso, né? Esse é um mês que nós estamos adentrando, mês de carnaval, mês de folia, onde as pessoas vão pular, se divertir, e Deus o livre, que Deus guarde essa população, que eles acordem, né, para a realidade da palavra de Deus, porque o mundo está de ponta cabeça, né? As coisas más estão aí acontecendo, o diabo tirando proveito, e eu peço que todos estejam aí dando a devida importância no que tem que ser dado. Amém? Vocês que estão aí, compartilhe esta live, por favor, que agora são 19 horas e 56 minutos. Compartilhe por maior número de pessoas na sua live. Compartilhe no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha aí no WhatsApp, para o maior número de pessoas, porque hoje vai ser forte, viu? Hoje o Espírito Santo vai atuar com poder. Aleluia. Tudo que tiver travado, hoje o Espírito Santo vai destravar. Hoje decreto e declaro que pela palavra de Deus, hoje vai haver cura, hoje vai haver batismo com o Espírito Santo. Declaro que no nome de Jesus hoje milagres vão acontecer, caroços vão subir, pessoas que têm problema no sangue, Jesus vai curar, pessoas que têm problema de vício, com drogas, pessoas que estão com problema na justiça,
Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia, né, da bênção, da vitória. Por isso eu falo, compartilhe para o maior número de pessoas. Eu não sei quantas pessoas que estão me assistindo, as pessoas que estiverem aqui online, aqui no chat, deixa seu nome e seu pedido de oração. Então já está aí os anúncios, né, irmão? Eu falo de Campinas, falta 19 horas e 57 minutos. Vamos fazer oração. Pai eterno, eu peço perdão dos meus pecados, ó Espírito Santo, que através desta cruzada evangelística, Jesus Cristo é solução. Tu és solução para aqueles que creem em Ti. Ó Espírito Santo, venha me tomar na dimensão espiritual, venha tirar toda frieza, venha tirar toda seta, venha tirar, meu Deus, todo impedimento. Usa-me com Teu Espírito Santo, me usa com poder, venha me desvaziar de tudo que não te agrada, me usa, Espírito Santo, com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua virtude, e que através da Tua palavra venha confirmar os sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres, libertações e, principalmente, salvação de almas. Ó meu Deus, me ajude a transmitir a Tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 19 horas e 59 minutos. Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Deus mandou a cura divina e livrou minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando nesse lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Alguma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Alguma coisa estou sentindo aqui agora, que Jesus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Jesus está neste lugar, que Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia! Jesus está aqui, irmão. Sinta a presença dele. Amados, no domingo também, a Bíblia está na minha mão. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã, no domingo, nós temos a poderosa concentração, aonde nós estamos pregando e orando pelos dons do Espírito Santo. Amém? Ô, glória. Deus abençoe, irmã Jéssica. Kemily, vocês falam de onde? Deixa seu nome e o seu pedido de oração. E todos os domingos a gente sempre está orando por algum país, né? Para a África, para México, para Paraguai, enfim. E Deus tem operado. Se vocês verem no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, e ali você vai ver os testemunhos nossos de curas, milagres, libertação do que Jesus, através do Espírito Santo, está fazendo. Vamos para a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, né, Paulo falando, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta estava seguindo Paulo e a nós clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez,
e isto fez ela por muitos dias. Paulo, se perturbando, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que sai dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. Então, irmãos, trazendo essa palavra para os dias de hoje, Paulo e Silas, eles estavam numa missão, eles estavam evangelizando, né? E todo dia eles faziam aquele caminho, né? Porventura, Paulo morava ali por perto, com certeza. E ali por perto tinha alguma sinagoga, tinha alguma igreja, ou tinha algum encontro em alguma comunidade para estar fazendo o culto, né? Então, aqui a Bíblia diz, e indo nós à oração. Foi ao encontro deles uma jovem, né? Uma jovem que ele teve um discernimento. Paulo teve um discernimento que aquela jovem foi ao encontro, mas ele percebeu pelo discernimento do espírito que aquela menina tinha um espírito de adivinhação, adivinhando e na qual dava lucro para os seus senhores. O que ela podia ser? Uma cartomante. O que ela podia ser? Uma cigana. O que ela podia ser? Uma espírita. O que ela podia ser? Qualquer outro tipo de religião, mas que não pertencia a Paulo. O Deus de Paulo, o nosso Deus de hoje, né? E ainda dava lucro com espírito de adivinhação para a cidade, para os seus senhores. Então aquela jovem era escrava do sistema. Era escrava, ela estava aprisionada para fazer esse tipo de tal coisa que Deus não se agrada. Adivinhadores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, e ainda dizia, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava querendo usar de uma máscara, com espírito de adivinhação, falando ainda no nome de Deus. Quantas pessoas aí, dentro da quimbanda, dentro de trabalhos espíritas, dizem que fala de Deus lá. E muitas pessoas estão escravas desse sistema, escrava do pecado, escrava dos espíritos, escrava das entidades que se diz de luz. E esta jovem fazia a mesma coisa lá. Eles estão pregando o Evangelho de Jesus, estão pregando o caminho da salvação. E por muitos dias, Paulo subia, descia, ia para a igreja, ela estava falando, esses homens, segue eles, que é o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias, né? E Paulo se sentiu incomodado com isso, voltou e disse para essa jovem, em nome de Jesus, o espírito de adivinhação sai dela. Saiu o espírito. Ela caiu por terra, o espírito saiu e ela foi liberta dessa enganação, dessa incorporação, deste espírito. E aí, liberta, aceitou Jesus e parou de dar lucro à cidade. E aí as pessoas ali da cidade viram que ela não dava mais lucro pelo poder de adivinhação, de jogar carta, ler mão, feitiço, feitiçaria, que cobra para fazer essas coisas, não estava mais dando lucro. Ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus, esta jovem. E vendo seu senhor que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Prenderam Paulo e Silas porque eles expulsaram aquele espírito maligno. Então, irmãos, nós vimos que o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes ele é confronto. Ele confronta contra o espírito da adivinhação, né? Às vezes o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta com o pecado do homem. Às vezes um homem está fazendo coisa errada no pecado e a palavra de Deus vem de encontro. Ela vem de encontro com a pessoa que está bebendo, com a pessoa que está fumando, com a pessoa que está nas drogas, a pessoa que está na prostituição, a pessoa que está servindo igual
esta jovem aí, como eu falei da palavra de Deus aqui, está servindo a espírito de adivinhação, a espírito no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, Candomblé, e vai chegar alguém como Paulo, como Silas, vai pregar a verdade e a pessoa vai ser liberta para a glória de Deus. Então, esse culto é um culto de libertação. Quem sabe você não consegue se libertar da bebida, você não consegue libertar das drogas, do problema, da doença, da enfermidade. Hoje, Jesus está dizendo, se você crê hoje, pedir com fé, crer, hoje Jesus vai te dar a bênção, Deus vai te dar a vitória. Sim ou não? E aí, nós sabemos da passagem que Paulo e Silas foram presos, porque ele expulsou um espírito maligno que estava no corpo daquela jovem, por ter falado a verdade. E muitas vezes, irmão, a pessoa, às vezes ela está perturbada com espírito maligno, perturbando a vida das pessoas, perturbando para todo canto. Isso aí é um encosto, igual o encosto que estava naquela jovem. Paulo viu aquilo e falou, em nome de Jesus, sai dele. Sai espírito maligno. Saiu, mas ele aí criou problema. Aí eles foram presos pelos magistrados da época de Paulo. Foram presos e lá na prisão, ficaram um tempo lá, e a igreja começaram a fazer oração. Oração, cadê Paulo? Cadê Silas? Aí, diz que tem até um hino aí, né, que fala de Paulo e Silas, que cantavam na prisão. E aí, em vez de reclamar, fala, pô, Jesus, eu fiz a obra, expulsei lá o inimigo da vida daquela pessoa, eu fui preso por causa do teu nome. Então, eles não reclamavam. Eles tinham confiança em Deus, que apesar de uma boa obra que ele estava fazendo, apesar de uma perseguição por causa do nome de Jesus, porque no nome de Jesus, irmão, a gente tem que pregar a salvação, temos que pregar o arrependimento. O arrependimento para que os pecadores, como eu, se arrependam dos seus maus caminhos. Se arrependam do que estão fazendo. Porque as igrejas hoje não estão mais preocupadas em pregar a salvação. Para ter salvação, a gente temos que renunciar o mundo, o pecado, prostituição, a droga, os deuses, falsos deuses. Nós temos que abandonar muitas coisas para servir a Jesus Cristo. Então, servir as coisas de Deus não é fácil. Servir as coisas de Deus requer uma renúncia. Renúncia. Renúncia do mundo, do pecado, do eu, do orgulho, da vaidade, da prostituição. Renúncia do homossexualismo, do lesbianismo. Renúncia de tudo. Renunciar ao mundo. Porque Jesus disse que as coisas desse mundo não têm nada a ver com ele. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo está no sistema maligno. E quantas pessoas não estão morrendo no sistema maligno? Sem saber que por trás dessas coisas que o mundo oferece aí, está o inimigo operando. Quem que opera através das drogas? O inimigo, é o diabo. Quem que opera atrás da prostituição? É o diabo, irmão. Quem que está operando atrás do suicídio? É os demônios. Quem está operando atrás da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, da pornografia, da bebida, das drogas, do divórcio, do adultério, destruir família? É o diabo, irmão. Então é o sistema maligno. Que a Bíblia diz, em João 10:10, que o inimigo só veio para quê? Que representa o diabo. Para matar, destruir e roubar. Só isso. E ele tem feito um estrago na humanidade. Mas a Bíblia diz,
E eu creio piamente que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Se você crer, ele já está desfazendo. Né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as doenças, para desfazer as enfermidades, para tirar o povo da idolatria, para tirar você do espiritismo, para tirar você da pornografia, para tirar você do roubo, do tráfico, do homicídio, para tirar você da cadeia, que você cometeu um delito. Tá? Mas para isso, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa somente servir a Jesus. Porque sem arrependimento não há salvação. Não há uma salvação sem arrependimento, sem a renúncia. Que as igrejas de hoje estão esquecendo de ensinar isso. Né? De hoje aí, tanto feminicídio. Marido matando mulher, mulher matando marido. Isso é de Deus, irmão? Isso não é de Deus, por quê? É o papel da igreja. Até chama a atenção das igrejas para estar orando em favor do casamento, do casal, trazer assuntos de palestra. Na década de 90, até no ano 2000, tinha palestra de casamento, né? Encontro, não encontro mudando, mas encontro santo, né? Falar que o casamento é um só, falar que o casamento não aceita duas, três famílias, não aceita poligamia, né? Mais de um casamento, né? Que nós temos que seguir o que a palavra diz, né? Então, irmãos, e outra coisa, às vezes, eu penso, no meu pensamento, que muitas vezes a igreja, para receber um membro dentro da sua igreja, ela apressa o membro ou o congregado para estar se batizando nas águas, né? E aquele que é casado, para eles pedem à igreja para estar regularizando o casamento, né? Mas antes de regularizar o casamento, a pessoa deve o quê? Não agir precipitadamente. Ou seja, tem muitas pessoas aí que por querer ter cargo dentro da igreja, por querer ter uma posição, ele batiza rápido, não tem preparação, nem espiritual, nem material, nem conjugal, batiza para ter uma posição, porque o pastor quer dar um cargo de obreiro, vai, casa, não está bem com o casamento, casa, o inimigo vem, destrói, separa ele do casamento, aí culpa a mulher que a mulher que deu mancada, um vai culpando o outro, destrói o casamento, porque agiu o quê? Precipitadamente. Batizou, casou no cartório, porque queria ter o interesse de cargo dentro da igreja, ser um diácono, ser um obreiro, ser alguma coisa, casou precipitadamente, não se balizou na palavra de Deus, não se estruturou, foi por seus meros interesses, para mostrar para os outros que ele é pastor, que ele vai ser obreiro, que vai ser usado, receba, receba. No final, acabou largando da mulher e casou com outra. Aí cometeu o quê? Divórcio. E quando você casa? E ainda casar com uma repudiada. Casar com uma outra mulher que já largou de outro casamento. Ou vice-versa. Está cometendo adultério. Por causa do quê? Precipitação. De querer ter cargo. De querer ter alguma coisa. E aí acontece hoje isso. Hoje Jesus quer te libertar do seu coração deste problema. Hoje Jesus quer te libertar das drogas, do vício, da cocaína, do cigarro. Quer te libertar das coisas que não agradam a Deus, do que você tem feito e não tem agradado. Esse vídeo vai ficar aqui gravado. E eu quero estar fazendo essa oração. E eu preciso saber se tem alguém que queira aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, o Eterno, confia nele e Ele tudo fará. Paulo, apesar de todo o sofrimento que ele passou,
ele confiou em Deus até o fim. O anjo foi, visitou ele na cadeia, libertou as algemas e ele foi liberto da prisão porque ele confiou em Deus até o fim. Ele não ficou reclamando. Paulo e Silas, logo quando foi preso, dando continuidade na pregação, porque fez uma boa obra para Deus, foi preso, pagou o preço, tomou chicotada, varada, mas não murmurou, ficou firme. E aí Deus enviou o anjo e o anjo libertou da prisão. Então, irmão, não vamos reclamar. Vamos só agradecer a Deus, pedir a Deus. Tá ruim para você, tá ruim para todos nós, mas com Deus na frente tudo vai bem. Vamos acreditar que Deus pode curar. Vamos acreditar que Deus pode te libertar. Vamos acreditar que Jesus pode salvar a tua alma agora, restaurar. Vamos acreditar que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, operar maravilha agora, através dessa palavra liberada. Eu declaro que vem a cura, eu declaro que vem a libertação para você, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Amém? Então vamos acreditar. Vamos abandonar o pecado. Vamos renunciar ao eu, à carne. Vamos renunciar a tudo que não agrada a Deus, e vamos obedecer a sua palavra, amar a santidade, renunciar tudo para estar com Jesus. Pai, onde esse vídeo, Senhor, estiver indo, que o Senhor leva essa pregação para as nações, para as pessoas que precisam de paz, de alegria, de felicidade, que o impacto do Teu Espírito Santo, meu Deus, eu peço, que venha atingir este coração. Se a pessoa dá o lugar para Ti, meu Deus, abrir o coração para Te aceitar como único Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Teu Espírito vai entrar neste coração, vai trazer paz, luz, confiança, poder do Espírito, arrancando todas as doenças, enfermidades deste corpo, da alma e do Espírito. Liberta essa pessoa do cigarro, das drogas, da prostituição, do pecado. Traga o arrependimento. Pai, em nome de Jesus, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. E domingo, estarei às 9 horas aqui na live, domingo às 9 horas, e a segunda-feira às 8 horas, tá bom? Ore por nós, que eu oro por você. Deus abençoe e a paz do Senhor. O tema é: confia em Deus. Obedeça.